Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. E aí, galera? Vamos começando o Agro e Prosa, o seu podcast que fala do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Eu sou o Divino Ronaldo, jornalista especializado em agronegócio e tenho um programa de rádio com entrevistas diárias. Algumas delas estão aqui no Agro e Prosa. São convidados fantásticos, com muito conteúdo e de bastante qualidade. Sem mais conversas, vamos então ao Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será Yuri Pinheiro Machado, presidente da Comissão Nacional de Aves e Suínos da CNA. O tema da nossa entrevista será: o MAPA institui instrução normativa sobre bem-estar na suinocultura. Yuri, é um prazer receber você novamente aqui no programa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, Divino. Boa tarde, ouvintes. É uma satisfação estar aqui novamente para a gente tratar de um assunto muito relevante, uma novidade que surgiu aí no final do ano, mas que vai trazer no futuro, vai trazer bons frutos aí para a suinocultura. Bom, falar de bem-estar animal hoje é algo que está na moda, né? Se fala o tempo todo. E a CNA, da qual você faz parte, está avaliando que essa instrução normativa sobre bem-estar animal, ela traz segurança jurídica. Por que ela traz segurança jurídica? Divino, até então nós tínhamos somente uma instrução normativa que tratava de bem-estar animal na produção. Na produção de modo geral, não só da suinocultura, mas de todos os animais de pecuária. Nós só tínhamos instrução normativa que é a IN 56, né? Agora não me lembro o ano dela, e ela era muito generalista, ela não especificava como que deveriam ser as condições de alojamento, de manejo dos animais, era muito genérica, dizia, tem que ter boas condições de alimentação, tem que ter acompanhamento de profissional capacitado e tal, e ela não especificava as questões típicas, características do sistema de produção de suínos, por exemplo, né? E o que isso trouxe nos últimos anos, justamente por conta desse apelo ao bem-estar animal, que é uma exigência cada vez maior do mercado consumidor, uma atenção que está se tendo com relação a isso, trouxe insegurança jurídica para o setor, né? Nós tivemos aí algumas ações em algumas regiões do Brasil, impetradas ou pelo Ministério Público ou por ONGs, alegando muitas vezes maus tratos em granjas tecnificadas, né? E na hora de se fazer a defesa, da granja, né? Não tinha uma normativa que dissesse, isso aqui não é maus tratos, é uma maneira correta de fazer, são boas práticas, né? É assim que funciona o sistema confinado. A normativa, que é a normativa 113, aí, que foi publicada com data de 16 de dezembro de 2020, né? Ela trouxe muito detalhado, né? Todos os itens relacionados às condições de alojamento dos animais e as condições de manejo dos animais, no caso da suinocultura. O que muda nas condições de manejo? Bom, basicamente, a instrução ela é muito ampla, né? Se a gente imprimir ela, dá mais de 10 páginas, né? Mas o principal, assim, que a gente tem que ter atenção em relação a essa normativa, o primeiro ponto é relativo aos sistemas das matrizes gestantes, né? Que esse é um ponto reconhecido universalmente como um dos fatores, um dos pré-requisitos para o bem-estar animal da suinocultura, que é o alojamento coletivo das matrizes de gestação. Então elas têm que ficar em baias coletivas e não em alojamento individual, tá? E a normativa ela estabelece que esse tipo de alojamento ele tem que ser feito já a partir dos 35 dias de gestação, obrigatoriamente a partir dos 35 dias de gestação da matriz, a matriz aí que tem uma gestação em torno de 116 dias, a partir dos 35 dias ela tem que estar em alojamento coletivo, né?
no mínimo a partir de 35, 36 dias, ou até mesmo já após a inseminação. Bom, na prática, o que isso vai alterar? Vai trazer menos estresse para o animal? Ou o que vai acontecer? Isso aí na prática, o suíno ele é um animal gregário, que a gente chama, né? Então ele gosta de viver em comunidade junto a outros da mesma espécie, né? Então ele vai promover um melhor bem-estar e um melhor comportamento do animal nessa fase, né? Uma coisa que é importante é o seguinte, é que o alojamento individual na fase de gestação, nos primeiros dias pós-inseminação, ele é importante para te ter um controle individualizado das matrizes, né? Então as granjas elas vinham trabalhando com o alojamento individualizado por um período muito maior. Então isso vai exigir um investimento da maioria, de grande parte dos suinocultores, para adequar as suas instalações. Mas a própria normativa ela prevê um prazo para isso, tá? Então, as granjas que já estão estabelecidas e aquelas granjas que estiverem reformando ou ampliando o seu plantel ou suas instalações, essas já é de imediato que elas têm que fazer essa adequação, né? De alojamento coletivo para as matrizes gestantes. Então, isso é uma outra questão importante nessa normativa, Divino, que é justamente a questão dos prazos, né? Ela colocou alguns prazos para adequações, né? Isso é muito importante porque foi isso aí até quando a gente participou da elaboração da nossa normativa, foi uma das condições que a gente colocou, porque o setor precisa de um tempo para essas adequações, que muitas delas exigem investimento, né? Então, nesse caso específico, para granjas já estabelecidas, é um prazo bastante elástico aí de praticamente 25 anos. Bom, essa prática de deixar a matriz numa baia separada, ela já existe há muito tempo, né? E você mesmo reconheceu que isso era algo que precisava de ser mudado. Por que isso já não aconteceu há mais tempo, sabendo que seria bom para o animal e, logicamente, seria bom para todo o plantel? Existe uma discussão técnica ainda, até hoje, sabe, Divino, com relação a quando que é o ideal da gente, digamos assim, soltar a matriz. Por quê? Quando você coloca uma matriz em grupo, você insemina essa matriz e coloca ela junto com outras, em todas as vezes ela vai brigar com essas matrizes, essas outras matrizes, né, até que elas estabeleçam uma hierarquia dentro da baia. Isso é normal. Em qualquer grupo de animais, isso mesmo na natureza, se eles vão ocupar o mesmo espaço, eles estabelecem uma hierarquia. E essa hierarquia muitas vezes ela é estabelecida através das brigas mesmo dos animais, né, que pode durar 1, 2 dias. E essas brigas, um animal que foi recém-inseminado, né, que está aí na fase precoce de gestação, ela pode trazer um prejuízo à própria perda da gestação da matriz, né? Então, por isso que a gente tem esse cuidado de alojar a matriz de forma individualizada nesses primeiros dias. Por que 35 dias, né? Porque 35 dias é o período em que o embrião ele tem uma ligação muito maior com a mãe, né? com a matriz. Então ele tem uma dependência muito maior. Então qualquer coisa que a matriz sentir, seja um trauma, uma batida, né, um estresse que ela sofra, ela tem maiores chances de perda dessa gestação nessa fase. E a partir dos 35 dias, quando o embrião se transforma em feto, quando ele começa a formar o esqueleto, ele já fica muito mais resistente. Então tu já pode agrupar essas fêmeas com uma certa segurança, né? Então é exatamente por isso que existe essa definição. Na Europa, eles trabalham com 28 dias. No Brasil, a normativa resolveu trabalhar com 35 exatamente por conta dessa característica fisiológica da gestação da matriz, né? Então, e por que a gente individualiza também, né? Não só por conta dessa questão de preservar a integridade da matriz, mas porque você tem também uma individualização da alimentação dela, né, dando a ração na quantidade adequada para aquela fase de produção, para o score corporal dela, se é uma fêmea muito magra ou muito gorda, tu vai dar mais ou menos ração, né? Então tu tem esse tratamento individualizado que é importante. Mas hoje é importante a gente destacar que já existem também tecnologias que permitem que a matriz fique em alojamento coletivo e que tenha uma atenção, pelo menos a alimentação individualizada, com chips que são aplicados na orelha e que através de um sensor no comedouro vai liberar a quantidade de ração adequada para aquela matriz naquele dia, né? Claro que isso aí são tecnologias
que exige um investimento um pouco maior, mas é importante o produtor ter conhecimento e considerar isso como uma possibilidade também dentro do seu sistema de produção. Você citou a Europa. Como é que é o manejo na Europa comparado ao manejo no Brasil? Tem muita diferença de um para o outro? Divino, assim, de modo geral, não existe muita diferença no manejo no mundo inteiro em granjas tecnificadas, né? O Brasil está inserido no mercado mundial de carne suína já há muitos anos, né? Esse ano, inclusive, nós batemos recorde de exportação. Então, o Brasil, as práticas que a gente utiliza, e mesmo os equipamentos que a gente utiliza na granja, são utilizados na Europa e Estados Unidos. A Europa ela tem, digamos assim, um regramento mais antigo, né? Ela tem uma normativa de bem-estar animal que já tem mais de décadas, né? E ela já vem num sistema, digamos assim, há muito mais tempo trabalhando em cima desses conceitos, né? Algumas práticas ela já aboliu, como é o caso da castração cirúrgica, né, que nós ainda temos em algumas granjas no Brasil. Nós estamos migrando hoje muito para a imunocastração, que é uma vacinação para castrar os leitões, né? Mas de modo geral, o sistema de produção não muda muito não, viu? Mesmo na questão de bem-estar animal. Claro que lá, por conta do clima, que é um clima diferente, né? Eles têm invernos muito rigorosos lá e também em algumas regiões produtoras eles têm verões muito rigorosos, muito quentes, né? Eles têm as instalações mais climatizadas, né? Eles têm um sistema de automação maior também, porque a mão de obra lá é muito mais cara, né? Uhum. Mas de modo geral o manejo não muda muito não. Agro e Prosa. Yuri, em relação à densidade dos animais no alojamento, muda alguma coisa ou não? Esse é um ponto muito importante e que também foi regrado, né, nessa normativa. Ele estabelece alguns limites mínimos, né, de espaçamento para os animais e, ao mesmo tempo, prazos também para adequação naquelas granjas que já estão estabelecidas, né? Para as granjas novas já vale de imediato. Então, no caso, por exemplo, quando nós falamos aí em leitões de creche, né, pelo menos 0,27 metros quadrados por leitão até 30 quilos, né? Creches que vão até 30 quilos. Normalmente as creches isso vão na até nova 24, norma? Isso na nova norma. Como é que é atualmente? Hoje, na verdade, não existe regramento, não né? tem. Okay. Então isso não está especificado. Uhum. Mas isso é importante a gente destacar, tá? Todo esse regramento ele foi baseado tanto em pesquisas, né, em trabalhos já realizados no Brasil e também fora do Brasil, e no próprio regramento da Organização Mundial de Saúde Animal, que é a OIE, né? Que ela tem ela que, digamos assim, coordena no mundo inteiro, uhum. né? Então, um outro exemplo, é animais de terminação, né? Que tu tem uma densidade até 110 quilos, se tu trabalha com 0,9 metros quadrados por animal. E existe uma outra equação que é um pouquinho mais complexa, mas está lá na normativa, que é animais com mais de 110 quilos, tu faz um cálculo sobre o peso metabólico, que a gente chama. Uhum. Né? E esses termos aí, alguns deles são 10 anos para adequação, outros, como é o caso da creche, leitões de creche, é 1 ano. Né? Então é importante que o produtor tenha conhecimento dessa normativa e converse com o seu veterinário que dá assistência, né? com o profissional que dá assistência na sua granja, para ver justamente com relação a esses prazos de adequação, no caso ele ter que adequar a granja dele, né? Inclusive tem uma outra questão relativa a controles, a registros, né, que ele tem que fazer alguns apontamentos, pelo menos 2 vezes por ano, em relação ao comportamento dos animais, em relação às condições de alojamento, fazer uma espécie de checklist de todas as instalações, né, para mostrar que realmente ele está cuidando do bem-estar dos animais. Então a normativa também coloca isso como uma obrigatoriedade, esses registros relacionados às condições de alojamento e ao comportamento dos animais. Quando você falou no prazo de 10 anos, em alguns casos, não é muito tempo, não? Divino, eu diria que assim, na minha opinião pessoal, é muito tempo. Porque eu acho que se uma granja que está no mercado competitivo não se adequar aí em 5, 6 anos nessa parte estrutural,
ela vai acabar ficando fora do mercado, sabe, Divino? Então eu vejo que... Mas como uma normativa, ela tem que, digamos assim, olhar para o todo, né? Para a suinocultura brasileira, que ela é muito diversificada, cada região é de um jeito, existem realidades diferentes em termos de nível de tecnologia, de nível de capacidade de investimento também. Então eu entendo que para uma normativa é o tempo adequado. Agora, a gente como produtor, né, cada produtor obviamente tem que fazer a sua autocrítica e pensar, poxa, não posso demorar 10, 20 anos para adequar a minha granja, né? Eu tenho que trabalhar para implementar as melhores práticas o quanto antes. Porque existe um outro movimento também, né, Divino, que isso nós estamos falando da legislação, mas existe um outro movimento que é muito mais forte, que é o mercado, né? Exatamente. O mercado, ele é implacável. O mercado, ele exige, e se tu não cumprir o que ele quer, tu tá fora do mercado, né? Não precisa de uma normativa para tirar do mercado. E hoje a gente vê grandes redes de varejo já trabalhando em cima desses pontos que nós estamos tratando aqui, em cima de alojamento coletivo de matriz, em cima de densidade animal. Então, tudo isso aí, o mercado fala através das redes de varejo, através né? Eles é que vão ver o tom que o consumidor está buscando. Assim como na década de 80 começou aquela campanha ferrenha contra o abate de animais para se fazer casacos, né? E isso acabou mudando todo um comportamento do consumidor, né? E hoje em dia, muito mais rápido com as redes sociais, né? Exatamente. Divino, a gente sabe que qualquer imagem, qualquer videozinho aí de 10 segundos que esteja fora de contexto, ele pode arranhar a imagem de uma cadeia inteira, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas questões. Bom, em relação à idade de desmame dos leitões, muda alguma coisa? Bom, isso é um ponto muito importante, tá? E eu sempre digo que idade ou desmame, ele é um dos pontos de bem-estar animal que mais te traz benefício em termos de performance dos animais também. Quanto mais a gente aumenta a idade de desmame, claro que dentro de certos limites para te não perder também em eficiência do rebanho na parte reprodutiva, né? Mas ele te dá benefícios na saúde do leitão, te dá benefícios na nutrição e no desempenho final desse animal. Hoje não existe um regramento, mas quase todo mundo trabalha aí com 21, 22 dias de idade média de desmame. A normativa ela estabeleceu 24 dias como idade média, e isso para granjas que já estão estabelecidas, né? Nós temos até 2045, então tem um tempo bastante grande. Mas as granjas novas, ou que estejam ampliando, já tem que trabalhar com essa idade de 24 dias. Né? E qual é a consequência disso? Eu tenho que aumentar uma instalação, que é a instalação de maternidade, que é a instalação mais cara que eu tenho na minha granja. Né? Então, por isso que também se deu um prazo para isso, mas é sem dúvida um item de bem-estar animal aí que traz benefício direto à performance dos animais. Existem alguns pontos que são muito questionados em relação ao manejo dos leitões. Por exemplo, a questão da castração, o corte da cauda do animal, dos dentes, marcação da orelha, que são procedimentos até certo ponto dolorosos. Muda alguma coisa nisso ou não? Muda muito e isso é muito bom, Divino. O desgaste de dente que a gente faz justamente para evitar que o leitão machuque os outros companheiros, né, ou machuque a matriz, ele está restrito, ele não pode ser mais utilizado como rotina, não pode mais, isso aí a normativa já elimina esse manejo, a não ser em casos isolados em que tem alguma leitegada lá, né, alguma leitegada que os leitões estejam brigando mais, se machucando mais, e tu pode fazer com a recomendação e o treinamento do veterinário. Né? No caso, por exemplo, da castração sem anestesia, ela tem um prazo também, de 10 anos para que não seja mais feito sem anestesia. Né? Hoje nós já trabalhamos muito com a imunocastração, que é uma prática que não tem dor para o animal, então 80% do rebanho brasileiro já trabalha com imunocastração. Aqui em Rio Verde ela é amplamente difundida aí dentro da integração, né? Isso é uma vantagem que nós temos aqui. A outra questão relacionada à marcação dos animais, não será mais permitido também a moça. Moça é aquele picote que se faz na orelha que identifica por um número, né, um código.
só será permitido o uso de brinco ou outras formas de marcação, que a marcação que a gente faz nos leitões é uma forma de rastreabilidade, né? Ela é importante em função disso. E a questão do corte de cauda, ele é permitido somente no terço final, de forma a que o animal não tenha problemas depois nas fases mais de crescimento futuras, né? E tu controle também o ambiente que ele vai ter na terminação, na creche, para que ele não tenha a mordedura de cauda que a gente chama, que é um hábito que o suíno tem, né, nas fases de crescimento e engorda, e que esse corte de cauda ele é feito para isso, né? Então, foi feita bastante alteração nessa questão dos manejos com leitão, e isso traz também digamos assim, demonstra, né, que o setor está preocupado com essa questão, né, da própria imagem, né, e algumas desses manejos são imediatos, foram abolidos de imediato, como é o caso do dente. Yuri, a China está voltando a aumentar o seu plantel, que diminuiu muito, né, nos últimos anos. Isso, de alguma forma, fez com que houvesse uma aceleração desse processo, até mesmo para a conquista de novos mercados? De imediato, digamos assim, no curto prazo talvez não, tá, Divino? Porque os mercados que hoje a gente vende, né, eles não fazem essa exigência em relação ao bem-estar animal. Tá? As únicas exigências são relacionadas à rastreabilidade, ao uso de determinados produtos, né, a questões sanitárias principalmente, né? Esse é um ponto fundamental que fez a gente conquistar mercados. Mas hoje o mercado que tem o maior apelo a bem-estar animal na questão de barreira, né, comercial é a Europa. E o Brasil praticamente não vende suínos para a Europa, né? Pelo contrário, a Europa ela é um concorrente nosso no mercado internacional na exportação de carne suína. Então, assim, se a gente olhar lá para frente, obviamente que isso vai nos ajudar. Vai nos ajudar, que é mais um diferencial do nosso produto, né? Mas no curto prazo realmente não tem interferência não. O curto prazo é mais para atender o nosso mercado interno, né? Na verdade, nós estamos antecipando uma necessidade que o mercado consumidor brasileiro ainda não se atentou, ou se atentou muito pouco, né? E isso é um ponto importante. Eu acho que digamos assim, demonstra proatividade do setor, porque essa normativa ela saiu também por pressão do setor, né? O setor estava não só preocupado com aquela questão que nós tratamos no começo, que é a insegurança jurídica, mas em ter um instrumento, mais uma ferramenta para a gente estimular o produtor a evoluir nessa questão do bem-estar animal. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Yuri, eu vi alguns pontos breves da instrução normativa. Teve algo que me chamou a atenção, que é lá no artigo 2, que diz o seguinte: contato positivo, contato físico direto entre humano e animal associado com emoções positivas, a exemplo de acariciar, esfregar, tocar com as mãos, coçar e conversar quando oportuno. Isso não é uma coisa que os profissionais já fazem? Até porque quem geralmente trabalha com animais assim, eles gostam dos animais e gostam do que fazem. É interessante que essa instrução normativa, o Divino, eu diria que ela não é só, ela não só trouxe um regramento, ela também traz algumas recomendações mesmo relativas ao manejo geral, né? Ela fala muito da parte de carregamento de animais, os cuidados que tem que ter, né? E esse ponto da relação humano-animal é muito importante. É muito fácil você identificar um animal mal manejado, né? O animal mal manejado, ele foge com facilidade, ele apresenta medo, ele é mais agressivo, né? Então você entra numa granja, você já sabe, na primeira olhada que você dá num lote, você já sabe se aqueles animais estão sendo bem manejados ou não, se eles estão numa condição de bem-estar melhor ou pior, né? E esse é um ponto fundamental, Divino, que a normativa traz e ela orienta, né, para que as equipes sejam treinadas, né? A gente às vezes se preocupa muito com as instalações, com equipamentos de última geração, né, com ter um manejo por escrito lá o mais ideal possível,
mas esquece que são as pessoas que são responsáveis por esse manejo, né? E as pessoas têm que estar motivadas, elas têm que gostar do que fazem, né? E têm que ser treinadas, ninguém nasce sabendo, né? Como conduzir um animal de forma adequada, com menos estresse, com menos esforço até, né? E entender o comportamento animal. Então, essa é a grande responsabilidade de nós técnicos e nós produtores, educar as pessoas também nesse sentido do bem-estar animal, né? E esses treinamentos, eles têm que ser feitos de forma formal, assim, claro, não com a formalidade de uma escola, né? Mas a gente tem que fazer com periodicidade, né? A cada tanto tempo, registrando esses treinamentos, né? Fazendo até uma espécie de teste, né? de conhecimento, tendo feedback do operador, né? Do funcionário que está ali trabalhando no dia a dia com os animais, né? Porque isso é muito importante, é o que garante boas práticas, é o que garante bem-estar e é o que garante resultado também no final das contas. Ou seja, é necessário fazer um plano de adequação para que as coisas funcionem direitinho, né? Isso é muito importante. O que a gente recomenda agora, que saiu essa normativa, que ela vai valer a partir do dia 1º de fevereiro, né? Que cada produtor tenha conhecimento, vá lá no site, né? É muito fácil baixar a normativa número 103 de bem-estar animal dos suínos, de 16 de dezembro de 2020, né? Leia ela, né? Se tiver dúvidas, vai atrás junto com o seu técnico para esclarecer essas dúvidas e elabore um plano de adequação, um plano de melhorias dentro da sua granja, baseado no que está nessa normativa ou até além dela, né? A gente não precisa também seguir somente o que está lá, tem muita coisa que a gente pode fazer além, é possível fazer além dela. Então é muito importante que se tenha essa assim como a gente tem muito incorporado hoje na suinocultura a biosseguridade, né? Que são todas aquelas práticas de isolamento da granja, de banho e troca de roupa para entrar na granja, né, de uso de vacina e tudo dos animais. A gente tem que incorporar as boas práticas de bem-estar animal também no nosso sistema de produção. É uma coisa que tem que ser da cultura da atividade. Os rigores dessa instrução normativa para projetos novos e para as granjas já existentes são os mesmos ou ele é diferente para novos projetos? Novos projetos eles têm que se enquadrar de forma integral dentro da normativa, né? Tanto novos projetos quanto granjas que estão ampliando ou reformando as suas instalações, né? Digamos assim, reformando no sentido de melhorar tecnologicamente, né? Então, para essas granjas, essa normativa ela é aplicada em sua totalidade. Para as granjas já estabelecidas, né, granjas mais antigas, existem alguns prazos, alguns que eu já comentei com vocês, né, e tanto na questão de estrutura quanto na questão de manejo, né. Alguns prazos vão de 1, 10 ou até 25 anos, conforme a complexidade. Então, por isso que cada um tem que entender bem a normativa para poder ver esse horizonte de adequação dentro do seu sistema de produção. Yuri, como é que está o mercado atualmente? Tá bem, tá aquecido, tá em baixa? Como é que estão os lucros, as margens? Bom, Divino, esse ano foi uma montanha-russa, né? Nós começamos aí o ano relativamente bem, aí entrou a pandemia de Covid, né? Essa pandemia, num primeiro momento, trouxe problemas na comercialização, tivemos dificuldade de comercialização dos animais. Isso eu estou te falando do mercado independente, aquele que abastece o mercado doméstico. Sim, né? Não a integração. Né? Não a integração, porque a integração ela é estável. Né? Digamos assim, a rentabilidade do produtor no sistema de integração, ele não fica sujeito às oscilações de mercado. Nós vamos pensar no produtor independente ou na integradora, né? Que ela também compra o insumo e ela vende o suíno aqui e lá fora. Né? Então nós tivemos um custo de produção muito alto. Nós tivemos um aquecimento do mercado doméstico, ainda bem, né, de carnes aí, a partir no segundo semestre, foi muito bom, especialmente com a entrada do auxílio emergencial. Exportações em alta, o Brasil já bateu o recorde de exportação em relação ao ano passado, que já tinha sido recorde, com a China puxando as compras, aí mais de 55% das exportações são para a China, né, da carne suína. Então, assim, a gente fecha o ano
com custo de produção elevado por conta do milho e da soja, que todo mundo está vendo aí, mas com margem positiva. A nossa preocupação o ano que vem é que o custo de produção vai continuar elevado, isso a gente sabe que não vai baixar, né, em função de toda essa dinâmica de mercado mundial de grãos e nacional também. E a dúvida está em relação ao mercado doméstico de carnes, né? Nos preocupa essa retirada do auxílio emergencial já a partir de janeiro. Pelo menos não existe ainda uma previsão, né, se vai continuar ou em patamares menores, né? Porque isso aí foi uma injeção realmente de dinheiro para as cadeias de alimentação, porque esse dinheiro, em grande parte, algumas pesquisas já mostram isso, que foi gasto com alimentação, né? Então, isso é um ponto que nos preocupa, porque a produção de suínos cresceu muito nos últimos anos e continua crescendo. Nós estamos aí para fechar o ano de 2019 com um crescimento de 7% na produção em relação ao ano passado. E ela vai continuar crescendo no ano que vem, essa expectativa. E a exportação não vai crescer no mesmo ritmo em volumes, né? Então, a gente precisa do mercado interno para absorver esse crescimento. Então, esse é um ponto de atenção que a gente tem para o ano que vem. Yuri, chegamos aí ao final do nosso bate-papo, da nossa entrevista. Como é que estão os preparativos aí para o Natal? Estamos aí, né? O leitãozinho já tá marinando, né? Tem que ter um leitãozinho no final do ano, né? Tem que ter. Yuri, muito obrigado. Eu espero que você e seus familiares tenham um Natal maravilhoso. E vamos torcer para que 2021 seja um ano muito, mas muito melhor mesmo do que o ano de 2020. Muito obrigado. É isso aí, Divino. Eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade. Desejo a todos um grande Natal e principalmente um grande 2021 com muita saúde, né? Que é o que todos nós precisamos. Saúde e vacina. Muita vacina para todo mundo aí, para a gente voltar à normalidade. Um abraço e muito obrigado. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.